Terceiro bimestre, 10ª aula. Circuitos elétricos 2, geradores e receptores. Introdução ao estudo dos geradores elétricos. No capítulo anterior, vimos que, para termos uma corrente elétrica, isto é, para os elétrons se moverem de forma ordenada em direção aos pontos de maior potencial, é preciso haver um campo elétrico no interior do fio condutor. Esse campo elétrico é produzido e mantido por um componente que recebe o nome de gerador. O gerador estabelece e mantém uma diferença de potencial entre dois pontos de um circuito e fornece energia aos elétrons do condutor. O gerador, contudo, não produz essa energia elétrica a partir do nada. Ele transforma outros tipos de energia em energia elétrica. Em alguns geradores, a energia química, a luminosa, a mecânica, entre outras, transformam-se em energia elétrica. Ligando uma lâmpada aos polos de uma pilha, a energia química da pilha é transformada em energia elétrica que, transferida aos elétrons, faz que eles percorram o circuito. A energia potencial elétrica dos elétrons é transferida para o filamento da lâmpada e é transformada em energia térmica. Isso provoca o aquecimento do filamento até que ele fique incandescente e emita luz. À esquerda, exemplo de transformação de energia química em elétrica. À direita, exemplo de transformação de energia luminosa em elétrica. Força eletromotriz. No circuito ao lado, as cargas positivas convencionais, que estão no potencial mais baixo, B, atravessam o gerador, recebendo energia elétrica. Vale lembrar que, pela convenção, o sentido da corrente elétrica I é inverso ao do deslocamento dos elétrons, ou do potencial maior para o menor. De fato, os elétrons percorrem o sentido contrário e deslocam-se para o potencial maior. Ao chegarem ao polo positivo, ganham energia por causa da realização de trabalho pelo gerador, no transporte dos elétrons de A para B. Quanto maior a diferença de potencial mantida pelo gerador, maior será a energia ou o trabalho fornecida ao circuito e, naturalmente, mais intensa será a corrente elétrica que percorre o sistema. A razão entre o trabalho realizado, tal, e a quantidade de cargas, ΔQ, que passa por uma seção transversal do condutor, é denominada força eletromotriz, FEM, representada por E. E é igual a tal sobre ΔQ. No sistema internacional, a unidade de medida da força eletromotriz é o Joule por Coulomb, J sobre C, isto é, a unidade volt, V. O termo força eletromotriz é inadequado porque não se trata de uma força, segundo a definição newtoniana. De fato,
Essa grandeza está relacionada com o trabalho realizado pelo gerador para levar uma carga negativa que tende a seguir em direção a potenciais mais altos para um potencial menor e assim percorrer o circuito. Isso equivale mais ou menos ao trabalho de levarmos uma bola para o alto de uma rampa e soltá-la novamente. Nesse caso, a bola tende a permanecer no ponto de menor potencial, na base da rampa, e é preciso um gerador para levá-la a um potencial maior. Características de um gerador. Vimos que um gerador é responsável por manter a diferença de potencial entre duas extremidades do circuito ligado a ele. Nos circuitos elétricos, continuaremos a representar o gerador por dois traços de tamanhos diferentes, que indicam o potencial maior, positivo, e o potencial menor, negativo. A corrente elétrica percorre o circuito no sentido do maior potencial para o menor. Entretanto, o próprio gerador apresenta uma resistência à corrente elétrica quando ela o atravessa. Ou seja, o próprio gerador dissipa parte da energia que fornece ao circuito. A essa resistência intrínseca própria do gerador, damos o nome de resistência interna, R, e a simbolizamos como um pequeno resistor ao lado das barras verticais que simbolizam o gerador. Um gerador ideal não deve dissipar energia e, por isso, não deve impor resistência à corrente elétrica. Nesse caso, dizemos que a resistência interna do gerador é nula, R igual a zero. Equação geral dos geradores. Considerando a resistência interna de um gerador, a diferença de potencial U que ele mantém entre dois pontos do circuito será igual à sua força eletromotriz E, descontada a queda de tensão na resistência interna. Como a tensão no resistor UD é dada por UD igual a RI, temos U é igual a E menos UD. U é igual a E menos RI. Essa expressão é conhecida como equação geral dos resistores. Curva característica de um gerador. A expressão U igual a E menos RI é uma função do primeiro grau em relação à corrente elétrica I para cada gerador específico. Portanto, o gráfico U vezes I é uma reta decrescente que tem a seguinte representação, na qual destacamos dois pontos. Primeiro ponto, o ponto de interseção da reta com o eixo das ordenadas U possui abscissa nula e igual a zero. Logo, U é igual a E. Nesse caso, em que não há corrente elétrica passando pelo gerador, o gerador está aberto e não está ligado. Segundo ponto, o ponto de interseção da reta com o eixo das abscissas I possui ordenada nula, U igual a zero, e é denominado corrente de curto-circuito ICC. Nesse caso, a corrente elétrica não tem resistência em seu trajeto e é chamada de curto-circuito. Esse é o valor máximo de corrente que o gerador pode suportar.
E menos RICC igual a zero. ICC é igual a E sobre R. Lei de Ohm por lei. Consideremos um circuito simples composto de um gerador e de um resistor. Nesse circuito, a diferença de potencial U entre os terminais A e B pode ser expressa de duas maneiras. Conforme o trecho superior, é expressa pela equação do gerador, U igual a E menos RI. Sobre o trecho inferior, com o resistor, temos a lei de Ohm, U igual a R vezes I. Por considerarmos os mesmos pontos A e B em dois trechos diferentes, a diferença de potencial é a mesma. Assim, igualando as equações, temos E menos RI igual a RI. E é igual, entre parênteses, R grande mais R pequeno, vezes I. I é igual a E sobre R grande mais R pequeno. Essa expressão configura a lei de Ohm-Pauli, em homenagem ao cientista alemão Georg Simon Ohm, 1789-1854, e ao físico francês Claude Pauli, 1790-1868, que estudaram as correntes elétricas em circuitos simples. Potência e rendimento de um gerador. Como todo dispositivo elétrico, um gerador também tem suas perdas. Assim, a perda total PT, que a princípio era para ser fornecida integralmente ao circuito, é decomposta em potência útil PU, que é de fato utilizada no circuito, e a potência dissipada PD, perdida em seu interior. A potência total é dada por PT igual a PU mais PD. O rendimento N de um gerador é expresso pela razão entre a potência útil fornecida ao circuito externo e a potência total. N igual a PU sobre PT, que é igual a UU vezes I sobre UT vezes I. Simplificando o I, encontramos que o N é igual a U sobre E. Você sabia qual é a diferença entre pilhas comuns e alcalinas? Em síntese, o princípio de funcionamento das pilhas, tanto de uma como da outra, é converter energia química em energia elétrica. Enquanto a pilha comum tem em seu interior uma substância chamada cloreto de amônio, a pilha alcalina utiliza hidróxido de potássio, que é uma substância alcalina, derivando daí seu nome. Pilhas comuns. Observando detalhadamente a constituição de uma pilha comum, notamos que a sua parte mais externa, envoltório, é constituída de zinco, sendo frequentemente recoberta com papelão ou plástico para evitar vazamento. O recipiente interno é preenchido com uma pasta úmida, constituída por alguns sais e dióxido de manganês,
havendo na parte central um bastão de carbono, grafite. O polo negativo é o zinco e o polo positivo, o carbono. Ao ligarmos externamente os polos positivo e negativo, os elétrons liberados pelo zinco, por meio da reação química, percorrem o circuito externo, migrando para o carbono, que está em contato com o dióxido de manganês. Por causa das reações químicas, é gerada uma diferença de potencial elétrico e, dessa forma, energia elétrica. Quando comparada à alcalina, a pilha comum apresenta como principal desvantagens as reações paralelas, que ocorrem durante o seu período de armazenamento. Para diminuir esse efeito, muitos fabricantes misturam pequenas quantidades de sais de mercúrio ao eletrólito, além de outros aditivos. Esses aditivos provocam a diminuição da velocidade de oxidação do zinco metálico, reduzindo o desprendimento de hidrogênio e, consequentemente, a pressão interna das pilhas, o que minimiza os vazamentos. Pilhas alcalinas. A pilha alcalina também gera energia elétrica por meio de um processo semelhante. Porém, o hidróxido de sódio ou potássio facilita a migração dos elétrons, fazendo com que esse tipo de pilha seja mais econômico, rendimento cerca de 4 vezes superior ao da pilha comum. Além disso, as pilhas alcalinas não sofrem reações paralelas durante o período de armazenamento, podendo ser guardadas por até 4 anos e mantendo aproximadamente 80% de sua capacidade original. Exercícios resolvidos. Exercício número 1. Calcule a intensidade da corrente elétrica que passa pelo gerador no circuito elétrico representado abaixo. Resolução. Pelos dados, E é igual a 70 volts, R pequeno é igual a 4 ohms, R grande é igual a 6 ohms. A corrente é igual a E dividido sobre R grande mais R pequeno. Substituindo letras por número, encontramos 70 sobre 6 mais 4, que é igual a 70 sobre 10. Fazendo essa divisão, encontramos a intensidade da corrente elétrica que passa pelo gerador, I é igual a 7 amperes. Exercício número 2. A curva característica de um gerador está representada no gráfico abaixo. Com base nas informações dadas, determine, item a força eletromotriz e a corrente de curto-circuito do gerador. Vamos resolver logo o item A? Para I igual a 0, temos U igual a E. Logo, E é igual a R pequeno vezes ICC. Para U igual a 0, temos I igual a ICC. Para o item A, E igual a 40 volts e ICC é igual a 5 amperes. Item B. Determine a resistência interna do gerador. Vamos resolver o item B. R pequeno é igual a 40 dividido por 5.
R pequeno é igual a 8 ohms. Terceiro problema. Um gerador de FEM é igual a 20 volts e resistência pequena e resistência interna R pequena igual a 0,2 ohms, é ligado aos terminais de um resistor de resistência variável. Calcule. Item A. A intensidade de corrente elétrica no circuito quando a resistência elétrica for R grande igual a 0,6 ohm. Vamos resolver o item A? Pela lei de Ohm-Polier, temos I igual a E sobre R grande mais R pequeno. É igual a, substituindo letras por número, encontramos 20 sobre 0,6 mais 0,2, que é igual a 20 sobre 0,8. Fazendo essa divisão, a intensidade da corrente elétrica encontrada é igual a 25 amperes. Item B. A DDP nos terminais do gerador e seu rendimento para a resistência de 0,6 ohm. Vamos resolver o item B. U é igual a E menos RI. U é igual a, vamos substituir letras por número, 20 menos 0,2 vezes 25. Fazendo essa conta matemática, encontramos que a DDP nos terminais do gerador, U é igual a 15 volts. Rendimento, N é igual a U sobre E, que é igual a o U vale 15 e o E vale 20. Fazendo essa divisão, encontramos o rendimento 0,75, ou, em termos percentuais, o rendimento N é igual a 75%.